Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai estudar o chamado modelo SIR. Esse modelo é muito usado para prever o que vai acontecer com populações infectadas por uma determinada doença. Então, o S vem de susceptible, o I de infected e o R de recovered, que seriam as pessoas curadas. Isso diz para a gente que o nosso modelo vai ter três estoques. O estoque de pessoas susceptíveis à doença, o estoque de pessoas infectadas pela doença e o estoque de pessoas curadas dessa doença. A gente vai fazer uma abstração aqui, que na verdade é uma abstração bem característica do modelo padrão SIR, né, que é um modelo bastante antigo e usado por diversos especialistas para prever o que vai acontecer com populações que estão sofrendo aí uma infecção por vírus ou por algo do gênero. Bom, no nosso processo de abstração, a gente aprendeu isso, a gente faz algumas hipóteses. Então, as hipóteses que a gente está fazendo aqui para o nosso modelo olha, a soma de susceptíveis, infectados e curados é igual à população total e se mantém constante. Então, esse N seria a população total de um país ou de uma região. A gente vai fazer uma segunda hipótese, que é, uma vez a pessoa estando curada, ela não volta a ser susceptível e nem infectada, ela ficou imune à doença. A terceira simplificação aqui, a terceira hipótese, né, que é simplificadora, seria de que a população é homogênea, a gente não vai fazer nenhum corte por sexo ou por idade, por pura simplificação. A gente vai adotar uma quarta hipótese, que é talvez a mais importante para o modelo SIR, que é a seguinte: o fluxo de pessoas susceptíveis para o estoque de infectadas é proporcional à quantidade tanto de susceptíveis quanto de infectados. E isso faz sentido do ponto de vista, né, da aderência do modelo ao problema real, porque imagina que quanto mais pessoas susceptíveis à doença e quanto mais pessoas infectadas existem, maior deve ser esse fluxo de infecção. Por fim, a nossa última hipótese é que há uma taxa de cura, né? E que o fluxo de cura, né, que seria de I para R, ele é proporcional à quantidade de infectados, proporcional a I. Antes de seguir para o nosso diagrama de estoques e fluxos, a gente vai fazer só uma simplificação aqui. Se eu pegar essa primeira equação, que é uma equação aqui restritiva no processo de abstração do nosso modelo, e dividir essa equação por n, que é o número total da população do país ou da região, a gente vai chamar essa primeira variável aqui de S. E essa variável seria a população susceptível relativa, ou também normalizada, né? Então, perceba que se a gente tiver, por exemplo, no início de um processo no qual eu ainda não tenho nenhum infectado e nenhum curado, o S seria igual ao N e o ST seria igual ao N e esse S seria igual a 1. Né? Essa outra variável aqui eu vou chamar de I, que é o número de infectados relativo, e essa outra aqui eu vou chamar de R, que seria o R relativo também. Pois bem, vamos escrever agora o diagrama de estoques e fluxos desse nosso modelo. Bom, S e R são estoques, então a gente vai fazer primeiro um estoque para o S, um segundo estoque para o I e um terceiro estoque para o R. Bom, a gente sabe pelas hipóteses aqui que tem um fluxo de S para I e a gente sabe que tem um fluxo de I para R. Como que funciona o fluxo de S para I? Bom, a nossa quarta hipótese ali diz que esse fluxo não é nem constante, nem proporcional a apenas um dos estoques, mas proporcional aos dois. Então, eu vou precisar de uma função para descrever esse fluxo. E essa função vai se chamar f, e ela depende de S de I. Como é que seria a especificação dessa função? Bom, f de SI seria aqui uma constante de proporcionalidade, um alfa, vezes S vezes I. Aí esse alfa a gente vai chamar aqui de taxa de infecção. Bom, o último fluxo, que seria de I para R, ele é proporcional a I. Então, como é que eu represento isso? Assim, né? Então, proporcional e a constante de proporcionalidade é o que a gente chama no modelo de taxa de cura. O próximo passo, então, seria a gente escrever as equações adferências do nosso modelo. Temos três estoques, teremos três equações adferências.
Então, a equação de diferenças do primeiro estoque seria o S de t mais 1 é igual ao S de t mais o que entra menos o que sai. Bom, não tem nada entrando, só tem um fluxo saindo, e esse fluxo é justamente controlado pela função f, que é αs vezes i. O estoque I tem dois fluxos, um de entrada e um de saída. Portanto, a equação de diferença vai ficar I de t mais 1 igual a I de t mais o que entra menos o que sai. Por fim, o estoque R vai ficar como R de t mais 1 igual a R de t mais beta vezes I de t. Percebe que o estoque R não tem nenhum fluxo de saída. A gente vai fazer uma análise qualitativa antes da gente fazer uma simulação. Então, é considerado que há epidemia quando ΔI é maior do que zero. Por quê? Porque o ΔI é a diferença líquida entre os fluxos de entrada e de saída do estoque de infectados. Então, quando o ΔI é maior do que zero, significa que o número de infectados está crescendo, e isso é o que a gente chama de epidemia. Então, vamos lembrar aqui, o que seria o ΔI, né? O ΔI, ele é exatamente essa parte aqui da equação de diferenças de I. E aí eu vou escrever aqui, né, o ΔI como sendo αSI menos beta-I. Vou colocar o I em evidência, para a gente só reescrever essa função, e vou dizer, olha, há epidemia quando esse ΔI é maior do que zero. Bom, se a gente considerar que o S aqui é constante por uma hipótese aqui simplificadora, a gente pode fazer um gráfico, como a gente tem feito para as populações, né, ΔP por P, a gente poderia fazer um gráfico de ΔI por I. E esse gráfico, né, ele seria, na hipótese de que ΔI é maior do que zero, ele seria linear, né, variando com I, e o coeficiente angular aqui, que é a tangente desse ângulo θ, seria exatamente igual a alfa vezes S menos beta. Bom, para que esse ΔI seja positivo, o coeficiente angular tem que ser positivo também. Então a gente pode escrever que αS menos beta é maior do que zero. Olha só que interessante. No t igual a zero, essa equação poderia ser escrita da seguinte forma, né? Alfa vezes S de zero, que é o S inicial, então no início do processo, né, eu teria S do instante zero, menos beta, isso aqui tem que ser maior do que zero. Então, se a gente pensar no início, né, desse processo de contaminação, a gente sabe que os estoques I e R estão vazios e o estoque S está cheio com toda a população. Então, esse S de zero é igual a 1, e a gente chega à conclusão, então, que se o alfa for maior do que o beta, a gente tem a condição de epidemia. O que a gente costuma fazer com essa inequação aqui é dividir ambos os lados dela por beta, e esse parâmetro novo aqui que surgiu, ele é chamado muitas vezes de R0, né? Em vários estudos aí epidemiológicos, essa variável, esse parâmetro, perdão, leva o nome de número básico de reprodução. Então, dessa própria inequação aqui, a gente pode concluir que se o R0 for maior do que 1, há epidemia. Então, é o caso em que alfa é maior do que beta. Vocês sabem que a gente pode usar um modelo para responder perguntas. Então, que perguntas esse modelo CIR seria capaz de responder? Uma primeira pergunta que ele certamente será capaz de responder é: quantos serão infectados ao longo desse processo? Uma segunda pergunta seria: em quantos dias ocorre o pico da epidemia? Uma terceira seria: qual a sensibilidade do pico e do tempo para atingi-lo em função de alfa? Ou seja, o alfa é a taxa de infecção. Se o alfa for alto ou se o alfa for baixo, o resultado em termos de tempo para atingir o pico de infecção ou o máximo de infectados vai mudar. A gente pode simular esse modelo que é representado por 3 equações de diferenças no Python, como a gente fez para os modelos populacionais. Se vocês quiserem simular esse modelo, vocês vão poder escrever aqui as equações a diferenças, né, em Python. Podem usar aí a interface que vocês acharem melhor. Seria bastante interessante. Olha só, eu coloquei nesse exemplo de simulação um alfa igual a 1 sobre 7 para uma doença que eu encontrei. Esses parâmetros vieram de um artigo, né, que estudava essa determinada doença, com beta 0,03. E aí, fazendo a simulação,
olha só o que aparece, pessoal. Essa doença ela tem um R alfa sobre beta de 4,76. E a gente está vendo aqui por esse gráfico que a gente teria aí um pico de infectados em torno de 180 dias a partir do início da infecção. E a gente teria o fim da infecção aí em torno de 300 dias, né, com o número de curados aproximando-se aí dos 100%. Uma coisa muito legal que daria para fazer é uma análise de sensibilidade. A gente pode variar o alfa, né? E aqui a gente fez o alfa variar bastante entre 0,02 e 0,28. Então, quando a gente pega, por exemplo, o último valor do alfa, 0,28, ele está relacionado com a curva mais à esquerda. Então, um alto alfa, né, significa, para o modelo aqui, um pico bastante alto. Então, veja que quase 70% da população é infectada num período um pouco inferior aí a 100 dias. Ao passo que quando o alfa vai diminuindo, e isso tem tudo a ver com ações governamentais para reduzir, né, as aglomerações, e a gente reduziria a probabilidade de encontrar, né, a probabilidade do encontro entre infectados e susceptíveis, a gente pode aí reduzir o pico para algo em torno de 30% num período muito maior, cerca de 300 dias. Então é muito importante num surto, né, a gente ter ações para reduzir a probabilidade das pessoas se encontrarem. Perceba que o alfa é justamente isso, né? Um alfa de 0,28, ele me diz que para cada uma pessoa infectada, em contato com 100 pessoas susceptíveis, 28 pessoas seriam infectadas. Ao passo que um alfa de 0,02, perdão, nos diria que a partir de um infectado em contato com 100 pessoas, apenas 2 pessoas seriam infectadas. É isso aí, pessoal. ModSim é bastante aplicado aí à vida real. Um abraço e até mais.